Boa tarde. CNJ não autoriza pagamento retroativo de licença-prêmio a magistrados do Rio Grande do Norte. Polícia Rodoviária Federal tem sistema de alerta que ajuda na recuperação de veículos roubados. Venda de conversores e antenas para TV digital movimenta comércio em Natal. Caixa Econômica Federal reduz taxas de juros para crédito da casa própria. Meu convidado hoje no estúdio é o empresário Manuel Santa Rosa, diretor da Sicredi Credsuper. A gente vai conversar sobre a oportunidade de juros mais baixos no sistema de cooperativas. Terça-feira, 17 de abril de 2018. Eu sou Diógenes Dantas. O RN Acontece está começando. Olha, uma ação conjunta do Ministério Público, da Força Nacional e da Polícia Civil cumpriu, agora de manhã, 8 mandados de prisão na manhã desta terça-feira em Ceará-Mirim, na Grande Natal, e ainda no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Os alvos dos mandados são suspeitos de integrarem uma milícia que, segundo as investigações, é responsável por dezenas de assassinatos no Rio Grande do Norte. As prisões são temporárias por 30 dias e podem ser prorrogadas. A ação é resultado de um trabalho investigativo do Ministério Público e da Força Nacional que foi iniciado depois da morte do sargento da PM, Jackson Sidney Botelho, em 20 de fevereiro do ano passado, em Ceará-Mirim. Segundo a apuração dos investigadores, após a morte do sargento, o que se viu foi um verdadeiro e trágico banho de sangue. O trabalho em conjunto, deflagrado nesta terça-feira, teve o apoio da Divisão Especializada de Investigação do Combate ao Crime Organizado, a DEICO. As prisões temporárias foram pedidas por serem imprescindíveis às investigações e para evitar que o grupo ameace testemunhas. Olha, a Polícia Rodoviária Federal conta hoje com um sistema nacional de alarmes para ajudar na recuperação de carros roubados. Saiba como funciona na reportagem de Milena Pontes. O sistema é simples. Para ter acesso, basta entrar no portal da PRF e acessar o Sistema Nacional de Alarmes, o Sinal. Após isso, é só inserir as informações do veículo roubado, os dados pessoais e relatar como aconteceu o crime. Depois, os agentes que estiverem próximos ao ocorrido são notificados. Na hora que o cidadão ocorre o fato lá, ele imediatamente tem que fazer contato com a PRF e hoje especificamente através do nosso site, né? E lá é autoexplicativo, vai pedindo as informações e isso vai facilitar porque todos os policiais que estão numa área de até 100 quilômetros de distância da ocorrência, eles vão receber essa informação. O sistema entrou em vigor em dezembro do ano passado e nos últimos 4 meses, 90 veículos já foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal. Tivemos um crescimento em torno de 30% no número de veículos recuperados, comparando com o mesmo período de 2016 e 2017. Nos 3 primeiros meses de 2018, foram registrados 2.243 roubos a veículos, um aumento de 14%. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, quanto mais rápido for feita a notificação, maior a chance de recuperar o veículo. Na hora que o cidadão tem um veículo roubado, furtado, ele não vai estar numa área, se ele 5 minutos depois, 10 minutos depois fizer o registro no sistema Sinal, esse veículo não vai estar nunca além de uma distância dessa. Assim, a possibilidade é bem maior para ele ser recuperado. O Conselho Nacional de Justiça barrou o pagamento retroativo de licenças-prêmio aos magistrados do Rio Grande do Norte, conforme decisão de 13 desembargadores do Tribunal de Justiça na semana passada. Depois da repercussão do caso, o Tribunal de Justiça publicou ontem uma portaria que indefere e manda arquivar todos os requerimentos de concessão de licença-prêmio não usufruídos pelos membros do Poder Judiciário do Estado. De acordo com a portaria, a medida prevalece até o julgamento do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal sobre o direito dos juízes do Poder Judiciário da União a licença-prêmio ou indenizações. Se prevalecesse o entendimento da Corte local sobre o pagamento,
referendada na semana passada, repito, haveria caso de magistrados recebendo mais de R$300 mil de uma só vez. A repercussão dessa história foi bastante negativa para o Tribunal de Justiça, no momento em que o Estado vive uma de suas maiores crises financeiras. Tanto é que a coluna Estadão hoje traz algumas notas interessantes que eu leio e compartilho com o nosso telespectador. Saia justa. Em Brasília, para uma reunião com os presidentes do Tribunal de Justiça do país, ontem, o desembargador Expedito Souza, que comanda o TJ do Rio Grande do Norte, teve de explicar pagamento retroativo de 22 anos de licença-prêmio. Segue as notas do Estadão. Calma lá. A presidente do CNJ, Carmen Lúcia, e o corregedor João Otávio Noronha pediram encontro reservado com o Expedito para expor a indignação com o penduricalho revelado pelo jornal Estado de São Paulo ontem. Expedito Souza avisou a eles que cancelaria a benesse. Uma terceira nota sobre o mesmo assunto, Senta e Chora, é o título. Diz assim: ao saber da decisão que cancelou os pagamentos, o presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, Erval Sampaio, reagiu assim, abre aspas, estou triste, fecha aspas. Olha, a partir do segundo semestre, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, vai iniciar a produção de 5 novos medicamentos estratégicos que são distribuídos pelo SUS. A fabricação nacional pode resultar numa economia de 60% dos gastos com medicamentos. Veja na reportagem de Ioana Calmon. O laboratório farmacêutico de Farmanguinhos da Fiocruz passará a fabricar 5 novos medicamentos estratégicos de primeira linha, contra hepatite C, combate à AIDS e para evitar a rejeição de órgãos transplantados. A produção no Brasil vai gerar economia ao Ministério da Saúde. A terapia com sofosbuvir, por exemplo, que já chegou a custar $84 mil por paciente, deverá cair para $3 mil. Ele previne essa questão da cirrose hepática, do transplante hepático, né? E ele está sendo, inclusive, estudado agora também para aplicação em febre amarela e em Zika. As empresas privadas que fecharam a parceria com o governo vão passar para Farmanguinhos todos os segredos de fabricação dos remédios, num sistema conhecido como transferência de tecnologia reversa, ou seja, começando pelo final. No caso, o controle de qualidade realizado aqui nesse laboratório onde nós estamos. Depois, aos poucos, os funcionários vão aprendendo os demais estágios até chegar ao domínio total da produção. A pílula preventiva contra o HIV, combinação de 2 antirretrovirais, começou a ser importada e distribuída dentro de uma estratégia de terapia de pré-exposição. Pessoas saudáveis que se relacionam com parceiros infectados tomam medicamento para se proteger da doença. Com a fabricação nacional 60% mais barata, o governo poderá ampliar o atendimento. A expectativa é que dentro de 5 anos, todo o conhecimento de produção dos medicamentos seja absorvido e a distribuição nacionalizada. Veja a seguir, venda de conversores e antenas para TV digital movimenta o comércio em Natal. Caixa Econômica Federal reduz taxa de juros para crédito da casa própria. O RN acontece e volta em instantes. A gente tem lembrado aqui, dia 30 de maio encerra o prazo da TV analógica. O fim deste prazo tem levado muita gente a comprar conversores e antenas para receber o sinal da TV digital. O comércio anda aquecido. Veja na reportagem de Milena Pontes. O sinal analógico será desligado no dia 30 de maio e a partir desta data, apenas quem tiver com conversor e antena conseguirão acessar os canais de TV. Por causa disso, uma verdadeira corrida ao comércio de eletrônicos foi iniciada em Natal. Com certeza o pessoal já iniciou, né, a compra, com certeza ainda vai ser bem maior, né, as vendas. Na nossa empresa, inclusive, nós tivemos um acréscimo agora recentemente de 334% do trimestre em relação ao trimestre do ano anterior, né. Antes de comprar a antena e o conversor, é preciso primeiro saber se a TV realmente precisa dos 2 equipamentos.
Para você saber o que você precisa, basta ver a data de fabricação da sua televisão. Se sua televisão for fabricada antes de 2010, você não tem um conversor embutido em sua TV. Então você precisa do conversor. Se você capta o sinal aberto de televisão, você precisa da antena digital. Então, se você tiver um televisor antigo, geralmente aquelas TVs de tubo, e capta o sinal aberto de televisão, você precisa da antena e do conversor. Se você tem uma televisão mais nova, feita depois de 2010, e usa o sinal aberto de televisão, você só precisa da antena. Neste estabelecimento, os preços de conversores variam de R$ 69,90 a R$ 99,00. Já as antenas vão de R$ 29,90 a R$ 89,90. No Rio Grande do Norte, 26 cidades passarão pela transição este ano. E por isso é importante fazer as adaptações nos televisores para garantir o sinal de qualidade. O sinal analógico vai ser desligado no dia 30 de maio. O sinal vai ser desligado. Então é muito importante você se preparar o quanto antes. Quanto mais tarde você deixar, mais caro você vai acabar pagando. Então compre quanto antes o seu conversor e sua antena para poder se adaptar e não ficar sem TV no dia 30 de maio. Notícia da Lava Jato. Preso há mais de 10 meses, preventivamente, o ex-deputado Henrique Eduardo Alves tem colecionado uma série de notícias ruins após ter sido tornado réu no processo denominado Quadrilhão do PMDB. Henrique Eduardo Alves soube ontem que a Justiça Federal em Brasília autorizou que 42 testemunhas sejam ouvidas na ação penal em que amigos do presidente Michel Temer são acusados de operar propinas. Por enquanto, o presidente da República está fora do rol de denunciados neste processo. As pessoas que serão ouvidas são, na sua maioria, delatores. Das 42 testemunhas, 37 são colaboradores da Lava Jato. Na turma que será ouvida para falar do quadrilhão do PMDB, aparece gente de peso, como os engenheiros construtores Marcelo Odebrecht, da Odebrecht, Ricardo Pessoa, da UTC Engenharia, Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez, o ex-ministro Antônio Palocci e os operadores financeiros Fernando Baiano, Alberto Youssef e o cearense Sérgio Machado, ex-diretor da Transpetro. Este, inclusive, complicou muito a vida de Henrique Eduardo Alves. No processo do quadrilhão do PMDB, muitos amigos de Michel Temer estão enrolados. Além de Henrique, Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Rodrigo Rocha Loures, José Yunes e o Coronel Lima. O novo processo é fator que dificulta mais ainda os esforços da defesa de Henrique Eduardo Alves por sua liberdade imediata. A Caixa Econômica Federal reduziu as taxas de juros para crédito da casa própria. O banco também anunciou o aumento do limite no financiamento de imóvel usado. Veja na reportagem de Wanda Sampaio. Assim que ficou sabendo da redução dos juros para a compra de imóveis, Lígio veio à Caixa Econômica fechar negócio. A taxa caiu 1,25 ponto percentual para a faixa de preço do imóvel que ele escolheu. Então nós vamos ter uma economia aí substancial, em torno aí de quase uns 10% do valor final. Então nós estamos falando aqui de 170 mil. No mínimo. O limite para financiamento de imóveis usados subiu de 50% para 70%. No sistema financeiro da habitação, estão enquadrados os imóveis residenciais de até 800 mil para todo o país, exceto para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal, onde o limite é maior, 950 mil. Nessa categoria, a taxa mínima de juros caiu de 10,25% para 9% ao ano. Já no sistema de financiamento imobiliário, o SFI, entram os imóveis residenciais com valores acima do limite do SFH e que podem chegar até 3 milhões de reais. Para eles, a taxa mínima caiu de 11,25% para 10% ao ano. Para as unidades novas não houve mudança. É possível financiar até 80% do valor total. A Caixa Econômica concentra quase 70% dos financiamentos imobiliários no país. Há 17 meses, o banco não reduzia os juros para a compra da casa própria, uma decisão que já havia sido tomada por vários concorrentes privados desde que o Banco Central começou os cortes da taxa Selic. Um financiamento aproximado de R$400 mil, que em 30 anos há uma economia de R$66 mil.
Isso é muito significativo para o bolso do cliente. Veja a seguir minha entrevista com o empresário Manuel Santa Rosa, presidente da Sicredi Credsuper. A gente vai conversar sobre a oportunidade de juros baixos no sistema de crédito das cooperativas. A gente volta em instantes. O sistema de crédito das cooperativas tem surgido como uma boa alternativa para fugir dos juros altos do mercado financeiro. As taxas são vantajosas e tem ampliado o campo de atuação das entidades, como a Sicredi Credsuper. Manuel Santa Rosa, presidente da Sicredi Credsuper, está aqui com a gente. Boa tarde, Manuel Santa Rosa. Boa tarde, Jorge. Por que a taxa de juros das cooperativas é bem mais vantajosa hoje? As cooperativas são entidades locais, então você não tem a estrutura hierarquizada do processo bancário, você tem um superdiretor, você tem uma estrutura muito grande que tem que prestar conta para o mercado internacional. O mercado bancário, ele passou por algo que internacionalmente ocorreu com todas as instituições chamadas livre mercado. Então, quando você opera com um banco, que ele é SA, as ações dele estão em Frankfurt, em Nova York. Você, de repente, em Natal, andando de ônibus, precisa pagar um juro, e você está pagando juro porque o cara está desfilando lá em Nova York, em Frankfurt, nos grandes centros comerciais. O custo operacional é bem menor, então. Os custos operacionais são bem menores. E o mais importante é que isso é local. Natal nós temos a Sicredi Credsuper e tem mais outras cooperativas, todas com similitudes de processo, né? Cada uma com suas peculiaridades, que as autonomias são locais. Então, o caso nosso da Credsuper especificamente, no exercício de 2017, nós direcionamos para a economia local mais de 4,5 milhões. Além da geração de empregos, por exemplo, nós hoje estamos gerando mais de 45 empregos diretos. Isso ficou na economia. Quer dizer, esse dinheiro circula aqui na economia do Rio Grande do Norte. Circula, né? Na economia do Rio Grande do Norte. Nós agora estamos focados num trabalho junto aos condomínios, né? Porque o condomínio, muitas vezes as pessoas têm que pagar condomínio por uma questão de segurança. E nós estamos com um trabalho focado nos condomínios, com boletos bancários a partir de R$ 2,50, né? Dependendo da volumetria, você poderá trabalhar esses valores e com incentivo a que as pessoas economizem no condomínio, até orientando os condomínios. Por exemplo, o condomínio pode fazer uma ligeira economia, tem que pagar uma dívida, se não tiver desconto, só pagar na data. Esse valor fica na cooperativa, faz saldo médio. Se ele fizer saldo médio, ele participa do resultado da cooperativa. Inclusive, nós temos uma taxa a partir de torno de R$40 para manutenção da conta, que se a pessoa tiver uma volumetria de recursos acima de 50 mil, podemos tornar isso. É simples, mas no final do exercício, o condomínio teve uma economia de R$500. Isso fica na comunidade. E tudo isso tem que ser levado em conta, né? Só para o nosso telespectador ter uma comparação. Qual é a taxa hoje praticada, por exemplo, num cheque especial, num cartão de crédito, e o que é praticada num sistema de cooperativa? Na verdade, quem está dos bancos sabem as taxas, né? Nós vamos falar da nossa especificamente, que cada cooperativa tem a sua modalidade. Mas só para lembrar, nosso telespectador, é coisa de mais de 400% por ano. Por ano. A nossa cooperativa, dependendo dos parâmetros do crédito, porque o crédito, um dos viés que eleva a taxa de juros no Brasil, também a gente tem que se ligar a isso, é a nossa legislação. Nós temos uma legislação que não dá segurança na operação. Isso é Como nós temos um cuidado muito grande nessa questão, nós temos taxa de juros no cheque especial da Credsuper a partir de 2,98. A média do mercado é coisa de 10 para cima. Então isso mensal. Quando você acumula, isso vai chegar a 40 e pouco por cento ao ano. Aí você vai para o mercado e diz, então ele fica em média, quando aí você acumula anualmente, é 10% do valor que o mercado está. Mas essa é uma taxa específica para um produto específico. Mas existe, está lá, e nós temos mais de 600 sócios nossos no universo de sócios que tem essa taxa. Porque depende dos parâmetros que nós temos para essa taxa. Porque é aquilo que eu digo, o crédito ele está muito ligado ao risco. Então, um dos fatores que interferem no crédito é a garantia, né, que a gente chama de risco no processo. A Sicredi Credsuper,
Qual o alcance dela hoje? A Sicredi Credisup, ela trabalha com servidores da universidade, do Instituto Federal e ao FESA, quem mora na região de Natal, e nós trabalhamos com os pequenos empresários e um focado no pequeno empresário da Grande Natal. De qualquer área, de qualquer empresário, de qualquer área. E nós temos um trabalho muito intenso, justamente aqueles que estão começando, o que tem um espetinho, que tem um cachorro. Nós fazemos esse trabalho para desenvolver a economia local. Quando a gente fala na economia local, é simples, mas o que eu citei para o condomínio, R$500 no fim do ano de economia, dá praticamente boa parte da festa do condomínio, isso fica na economia. Tudo que você pode economizar na cooperativa, ele volta para a economia. E esse é um dos trabalhos que nós fazemos na nossa Sicredi Credisup e nas outras cooperativas que nós temos em Natal, outras cooperativas que também estão com esse trabalho. E nós fazemos o trabalho cooperativo de uma cooperativa divulgar outra, incentivar que as pessoas vão para o cooperativismo, dependendo da situação. O sistema cooperativista, ele remonta ao século passado, né, Manuel Santa Rosa? Conta um pouquinho para a gente essa trajetória do sistema, do cooperativismo. Eu gosto de falar, quando eu falo sobre a primeira cooperativa, que nasceu na Alemanha, foi um pastor alemão que começou, Reis. Ele começou na Alemanha fazendo um trabalho com os agricultores. E eu trago essa questão para a nossa história local. Eu sou nascido no interior. E o Santana do Mato, né? Santana do Matos. E lá no interior, o pobre, quando tinha o feijão, ele vendia o feijão porque era necessidade, às vezes uma coisa. E eu tenho um fato que a primeira cooperativa nasceu mais ou menos pensando nisso. O cidadão precisou de dinheiro e na época era litro de feijão, cuia de feijão. E ele vendeu 10 cuias de feijão, cada cuia de 10 litros, daria 100 litros de feijão, por 3 contos. Época do conto de réis. Quando chegou em final do ano, faltou feijão. A pessoa que tinha comprado feijão a ele era um proprietário, grande proprietário local, voltou para comprar o feijão. Aí ele comprou 5 quilos, 5 litros, pelos 3 contos. Então ele perdeu 9. E a primeira cooperativa nasceu para tentar cortar essa maneira brutal de como era trabalhado. Então ela nasceu em 1856, na Alemanha, e ela evoluiu. No Brasil ela chegou em 1902, né, nas Américas, a primeira nasceu, foi no Canadá em 1900 e a nossa em 1902. E o Sicredi existe desde 1902, o qual a gente está afiliado. E destacar para as pessoas que as cooperativas, cada uma tem suas políticas próprias, suas diretrizes, sua forma de trabalhar. Por exemplo, na Credisup especificamente, geralmente no resultado, nós destinamos mais de 50% para aqueles que usaram o serviço. Por exemplo, essas tarifas bancárias, que a gente está falando do boleto, essas coisas, no final do exercício passado, nós destinamos 7%, devolvemos 7% do que a pessoa pagou. Tudo auditado e regulamentado pelo Banco Central. Né? Tudo o cooperativismo hoje de crédito é uma dos ramos do crédito. O cooperativismo tem 13 ramos. Um deles é o crédito, né? Nós já gerenciamos 8 ramos do cooperativismo, estamos focando muito no crédito. Então nós temos a lei mãe, que é a 5764, que é a lei de 1971, que rege todo o sistema cooperativo. Para o crédito veio a lei complementar 130, que passou, em função das especificidades do crédito, passou a trabalhar com diferenciais no crédito. E aí nós temos uma lei, uma resolução do Banco Central, que trabalha o risco. O que é o risco? Quando você faz uma operação de crédito, toda ela, automaticamente você está assumindo um risco. Por mais que tenha as garantias, você tem um risco. E precisa de lastro. E precisa de lastro. Então, nós passamos a trabalhar essa questão do lastro. Se a operação ela não tem risco nenhum, a priori, no pior das hipóteses, ela já entra na sua esteira com 0,5% de provisionamento. E aí ela tem uma resolução específica que trabalha isso. E nós temos várias outras resoluções, mas uma das mais recentes, eles estão trabalhando da governança das cooperativas de crédito, inclusive preocupados já com a sucessão. Para que o crédito ele tenha perenidade. Porque se trabalha para que o crédito do Brasil tenha perenidade. E eu gosto muito de ter a oportunidade de citar isso. A Alemanha é um país top do top em termos de economia, padrão de vida, qualidade de vida. O cooperativismo de crédito da Alemanha, dados de 2013, eu estou sempre passando isso para as pessoas, eram 2 trilhões e 400 bilhões de reais. O cooperativismo brasileiro tinha emprestado 2 trilhões e 392. Então, toda a carteira de crédito do Brasil, a carteira de crédito do Brasil era 2 trilhões e 392 bilhões. Só as cooperativas de crédito da Alemanha tinham mais capital do que todo o crédito brasileiro. Então o tem potencial de crescimento. E o Brasil tem um potencial, o Rio Grande do Norte tem um potencial. Nós temos o Sicredi Credisup, que fica no Portugal Center, né, no telefone
3234-2386, no Centro de Convivência no campus, do telefone 4009-3232, e tem outras cooperativas de crédito também na Grande Natal que fazem um trabalho na similitude da Crédito Super. Eu queria agradecer a presença de Manuel Santa Rosa, diretor, presidente da Sicredi Crédito Super. Obrigado pela sua entrevista, pelas informações sobre o crédito no cooperativismo. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. O RN Acontece que vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga agora a programação da Band Natal. Veja a reprise do nosso programa no portal No Minuto. Eu volto amanhã. Até lá.